caimãs do Pantanal viveram em paz um bom tempo, enquanto havia jacaré suficiente na Amazônia para os contrabandistas de pele. Mas os jacarés da Amazônia acabaram, ou ficaram mais difíceis, então o pessoal passou a atacar no Pantanal. Repare a operação de tirar o couro. É um imenso desperdício. Só aproveitam uma parte da barriga, ali onde a pele é mais macia. Chamam de colete. O resto jogam no rio. É mais comida para as piranhas. De uma lancha-mãe, saem os patrulheiros do Instituto de Preservação Ambiental do Mato Grosso do Sul, tentando prender os caçadores de jacaré. Nós estávamos juntos nessa operação do INAMB. Ela foi muito movimentada, mas não prendeu ninguém. Em compensação, foi apreendida uma grande quantidade de peles. O que se sabe é que é em torno de 500 mil de peles que saem anualmente do Pantanal de Mato Grosso. O grande problema é que nós estamos sempre combatendo o caçador. Porém, atrás do caçador existem pessoas importantes, que são os contrabandistas, que são aqueles que financiam essa caça predatória. Essas peles são levadas para o exterior, os nossos países aqui vizinhos, e de lá exportadas para a Europa e outros países. Essa organização que faz esse contrabando de peles é que traz também a coca e a maconha para o nosso país. Observe o jacaré. Ele vai dar um bote nessa piranha que acabou de ser fisgada. Aí está um outro aspecto dramático da matança de jacarés. Ele é o principal inimigo das piranhas. Praticamente só se alimenta de piranhas. Diminuindo o número de jacarés, as piranhas ficam com o pasto todo para crescer, multiplicar e atacar à vontade tudo que estiver ou cair na água. Porque de primeiro, recém quando eu comecei a viajar, tinha certos rios do Pantanal que não existia praticamente piranha. E hoje está contaminado em todos eles. O Ceará, você trabalha no rio normalmente, se tem vontade assim de nadar, de entrar no rio, você entra? Bom, só se cair por coincidência, mas nem para tomar banho. Não Só entra no rio não. nem para tomar banho. Neste banhado, ao lado do rio São Lourenço, caiu um avião agrícola com 2 pessoas. É uma área infestada de piranhas. De que morreram os 2 rapazes? Eu acho que na queda do avião, o piloto tenha morrido instantaneamente no local. E quanto ao piloto, quanto ao engenheiro agrônomo, ele tenha tentado se salvar nadando. Mas quando se sangrando, as piranhas atacaram ele, tanto que encontramos só o esqueleto dele, só os ossos do corpo. O senhor não tem certeza se as piranhas o atacaram, ele ainda vivo ou morto? Acho que com vida. Com vida. Fomos ver esse banhado de perto. A presença de jacarés nas margens indica realmente uma grande concentração de piranhas. E esse pescador vai nos mostrar com que rapidez elas devoram a capivara. O pantaneiro sabe que aumentou o número de piranhas no Pantanal. Mas sua vida continua. O rio é a sua estrada, o seu trabalho. Ele evita entrar no rio com algum ferimento ou sangrando, mas faz o que é preciso, mesmo atravessar o rio a nado. De piranha ele gosta mesmo é na panela. Só que há um problema. Piranha tem muita espinha. Então a solução que se achou para piranha é fazer sopa. E hoje, então, na culinária pantaneira, a piranha está ao lado do pacu, que é o peixe de preferência, o pacu assado, do dourado, que é um peixe também muito famoso, muito admirado, e a sopa de piranha, que inclusive está ganhando fama de ser afrodisíaca. Numa travessia de boiada no rio, esse boi quebrou a perna, teve de ser sacrificado. Quando foi sangrado, começou o ataque.
Este boi, que pesava 250 quilos, foi devorado em 8 minutos. O equilíbrio ecológico do Pantanal não pode ficar na mira inescrupulosa dos caçadores de jacaré. Tem que haver uma fiscalização implacável para acabar com esse verdadeiro crime contra a natureza, contra a vida do Pantanal. O bandeirante Fernão Dias Paes Leme dedicou sua vida à obsessão frustrada de encontrar esmeraldas. Também à procura delas, o repórter Hermano Henning entrou pelo sertão. Em Carnaíba, na Bahia, ele só encontrou decadência e nostalgia. Mas Hermano acabou encontrando um garimpo florescente de esmeraldas em Santa Terezinha de Goiás, onde a pedra verde é a realidade e o sonho de todos. Estes homens são os personagens de uma história que está sendo vivida, que está sendo feita agora no Brasil. Talvez o único país onde uma profissão já praticamente extinta no mundo inteiro conseguiu sobreviver. A profissão de garimpeiro. Estimulados pelo sonho de encontrar a fortuna numa pedra verde, eles agora estão vivendo as mesmas emoções que o bandeirante Fernão Dias Paes sentiu nestas terras de Goiás há mais de 2 séculos. Eles são os caçadores de esmeraldas. Eu sou produtor de garimpo, sou cavador, gosto de cavar. O senhor já garimpou aonde? Aonde que o senhor já garimpou? Eu já garimpei, eu acho que aqui do Brasil, mais de 6 estados. Pouco mais de um ano, havia mais de 10 mil homens procurando pedras nestas montanhas. Hoje, Carnaíba, aqui no interior da Bahia, é um lugar de velhos, mulheres e crianças. Carnaíba já deu muita esmeralda. Já fez a fortuna de muita gente. E não foi só de garimpeiro, não. Aparecia muito estrangeiro por aqui comprando pedra. E há gente que afirma que nas maiores capitais do mundo, as esmeraldas mais lindas que ornamentam as vitrines das joalherias saíram daqui de Carnaíba. Mas agora veio a decadência. E no lugar dos garimpeiros, só crianças procurando alguma pedra desgarrada no meio do refúgio. Os hotéis, as lojas, os bares, as oficinas de lapidação de pedras, fechou tudo. E é difícil acreditar que esta cidadezinha isolada do mundo já teve uma movimentada boate e 2 cinemas funcionando. É lamentável, porque já vendemos muito, mas infelizmente já decaiu muito, né? A maioria do pessoal foi tudo embora, então não há condição de... Pelo menos a loja permanecer aqui como está, né? O que falta aqui para vocês? Maca para desmontar, né? Macas pesadas que vem, só estão esperando até agora, que vem nada. Não chega nada. Vocês não têm apoio nenhum, não, assim? Tem nada, rapaz. Que apoio aqui só se fosse do governo, mas que vem... Então, tem aqui uma firma aqui que mora em cima, acho que essa firma daqui tem aí, mas tem um bocado de tempo que fala que vem, mais nada. Agora já teve muito homem trabalhando aqui, né? Aqui tem gente demais, rapaz. Você corta aqui, se você chegar aqui essa hora assim, não podia passar nem aí de gente. E agora está contar isso, não tem ninguém. Aí tem uns 10 que trabalhando. Agora o pessoal foi embora por quê? Se tem pedra. Como é que acabou a condição, né? O senhor sabe o que funcionava aqui, não? Aqui era um restaurante. Era o hotel da Anaí, que ela vendia comida e restaurante. Por todo mundo pro Goiás. Goiás está longe. São 2.000 quilômetros em linha reta de Carnaíba. Ou então 4 horas de voo neste avião aí. As esmeraldas que esvaziaram Carnaíba apareceram aqui em Santa Terezinha de Goiás quase por acaso. Há menos de um ano, uma máquina da prefeitura estava planando a estrada quando começaram a aparecer alguns pontos brilhantes. Eram as pedras verdes. 15 dias depois, mais de 1.000 pessoas vasculhavam isso aqui procurando a fortuna. E quase todos do interior da Bahia. O que tem mais aqui é baiano, né? É. Você também é baiano? Sou. Você é de onde? Jacobina. Mas veio gente também de outros lugares, de praticamente todo o Brasil. Hoje tem pelo menos 5.000 garimpeiros aqui. E atrás deles veio gente de toda espécie. Esta é a vila de Corrutela, fica bem no centro da área do garimpo. Por causa da violência, ela acabou ganhando um apelido. Corta-goela. Tem muita confusão, não? Tem, rapaz. Isso vai quase a noite toda aí. É? Quase a noite toda aí. Todo dia. Já morreu muita gente aqui, não? Olha, já morreu um bocado aí, mas... Os que morrem aí, a polícia não pega mesmo, não.
Domingo mataram o outro, sem necessidade. Hoje talvez seja aproximado uns 300 tiros aí. Então a única coisa que precisa no garimpo era tirar esse cabaré todo para a cidade e deixar só um campo de trabalho. E outra coisa ruim no garimpo não tem. O problema maior é a bebida. Mulher e bebida. A mulher e a bebida. Tê-la em meus braços, nesta vida, ao menos um segundo. Para dar segurança a todo o garimpo, a polícia de Santa Terezinha, 20 quilômetros daqui, conta apenas com um cabo, um sargento e 2 soldados. Mas eles dificilmente aparecem. Eles vêm mais só quando há a morte de um. Ninguém até agora teve o cuidado de contabilizar as mortes e assassinatos. Mas só nos últimos 6 meses daqui de Cortaguela, saíram mais de 30 enterros para o cemitério de Santa Terezinha. Quem sou eu para tê-la em meus braços? Nesta vida, ao menos um segundo. Quem sou eu para tê-la comigo? A mulher mais bonita do mundo. Quem será? Mas aqui no garimpo, lugar de trabalho, a tradição é mantida. Garimpeiro respeita garimpeiro. O cara lava lá, lava e acha que não tem mais nada, joga aqui, eu começo a quebrar e aqui acho. Às vezes lá ele não faz nada aqui, eu já faço. Mas não tem briga, não? Não, aqui não. Jogou pra lá, o cara achou, não tem esse negócio não. A partida aí é dele? É. Não tem confusão? Não, não. Ele tá lavando aí, ó, jogando aqui, ó. Se eu achar que vender por 10 mil ou 15, ele nem tá ligando, né? Azar dele que jogou pra cá e não viu e eu vi. Não tem erro, não. E o preço? O preço de vender essas pedras é 15 mil. Deu vender. Você quer vender por 10, não? Não, me custou 12.300. Ainda tem 300 no meio para poder inteirar. E a nossa aqui? E a nossa? Pô, tá ficando a você. E as nossas? Tá feito. Eu botei? 1.200. Menos um centavo. Botou 1.200? Quer 8 mil aí? Você tá 14.999 não vendo. O nome do senhor qual é? Sebastião Pereira da Penha. Deixa eu ver de onde, senhor Sebastião. Vim de Teófilo Otoni. Minas Gerais? Minas Gerais. O senhor é um comprador de pedra? Um garimpeiro? Não, eu sou garimpeiro, compro a cieba aqui e vendo aqui mesmo. Cieba o que é? É essas pedrazinhas mais ruins, mais fracas. E quem compra essas pedras que fica comerciando por aqui, como é que chama na linguagem de vocês? São cambalacheiro. Cambalacheiro? Cambalacheiro. Agora vocês ganham muito dinheiro ou quem é que ganha dinheiro aqui? A gente aqui ganha micharia, quando compra por 10 mil, vem por 10, 500, 11. Compra aqui e vende aqui mesmo? Compra aqui e vende aqui mesmo. Agora me diga uma coisa, quem é que ganha dinheiro nesse negócio? Quem ganha dinheiro nesse negócio é esse pessoal que exporta, né? Que tem dinheiro para empatar. Que tem dinheiro para empatar, às vezes 1 milhão de cruzeiro. Segundo uma avaliação dos entendidos, inclusive dos geólogos do Ministério de Minas e Energia, esse garimpo aqui já deu mais de 2.000 quilos de esmeraldas. E eles acham que, neste ano, a produção vai chegar entre 4 e 5 toneladas. A gente calcula o percentual do proprietário e então a gente extrapola esse dado aí. E chega ao total. E chega a um total que pode variar um pouco. Tá? O senhor tem uma ideia de quanto isso ou representa em cruzeiros? Nós poderíamos jogar em termos aí de 300 a 400 milhões de cruzeiros mensal. Esse é um dos cortes da gleba de São João. Os homens trabalham lá embaixo, catando as pedras, numa profundidade de mais ou menos 30 metros. Só este lugar aqui, dentro do garimpo, já produziu mais de 1 tonelada de esmeraldas. O garimpeiro sempre tem aquela fé viva. Eu não sei em que a gente se pega, sabe? Eu acho que em Deus, né? A gente tem aquela fé viva que vai tirar. E eu vou tirar. Vende fácil esmeralda? Muito fácil. Tem muita gente para comprar? Agulha, a gente vende tudo, sabe? Tudo que quem é que compra? E quem é que compra? Aparece muita gente para comprar. Acontece que 10% da produção fica para o dono da terra, um tal de Paulo Japonês, que nunca aparece por aqui. Na verdade, ele não é japonês e nem se chama Paulo. É o coreano Mao Yong-song. A cobrança é feita por pessoas como esta aí. São os fiscais da fazenda e que também são compradores. Você achar que vale
Dinheiro, você avalua a mercadoria, você não avalua, ele paga a 10%, os seus 10% da fazenda e saiu com a mercadoria para vender o que eu quiser, né? Tá certo. Então você faz o avaliamento aí, vê quanto é que vale para você. Pode. O negócio é o seguinte, a mercadoria me serve por 150 mil cruzeiros. 150, né? É, e se você também quiser ficar com a mercadoria, você paga os 10% e pode levar a Eu vou mercadoria. pagar os 15 mil cruzeiros. Você paga, né? O garimpeiro não sabe, mas nem os 15 mil ele precisaria dar para o dono da terra. Legalmente, ele é obrigado a dar apenas 150 cruzeiros, que representam 10% do imposto que é cobrado pela venda. Já ganhou muito dinheiro? Já ganhei muito dinheiro. E vou ganhar, porque eu tenho um serviço muito bom. Meu serviço é muito futuro. Eu tenho um ali em cima, tem outro ali, tem um na Marota e outro no Gavião. Agora eu dou mais extensão daqui da Serra, né? O garimpeiro vive sempre com essa esperança, né? É, porque, né? Porque aí, o cara tendo um serviço daqui, pra mim, se o cara botar um serviço meu aqui, 3 milhões, 4, eu não vendo esse serviço. Porque é futuroso. Se essa praia fosse boa aqui, não dava por 30 milhões de cruzeiro. Porque não é boa, é parecido. Se fosse boa, eu não vendia, Me não. diga uma coisa, você tem família, mulher, filhos? Tenho. Moro em Bonfim. Já ganhou muito dinheiro? Eu já. Já ganhei dinheiro que... Porque a gente não ganha muito dinheiro, a gente brinca com dinheiro. Mas agora eu não brinco mais, não. Se ganhar é pra segurar mesmo. O senhor já sonhou com uma pedra? Às vezes a gente sonha. O que a gente sonha? Que tem aquelas pedras assim, entendeu? E a gente vai analisar o sonho, decifrar o sonho e depois dá certo. Muito garimpeiro só descobre as minas por causa de sonho, entendeu? Não é geólogo que vem descobrir. Quem descobre mais é garimpeiro. Mas o senhor sonha com a pedra, sonha que ela tá ali e vai lá no lugar? Vai no lugar certo, eu já fui, entendeu? Em lugar certinho. Na Cabeluda, na Bahia, eu fui tirar assim, entendeu? No lugar certinho. Ela tava lá? É, eu mesmo não fui, mas eu mandei o garimpeiro tirar, tira aqui, corte aqui, entendeu? O senhor tinha sonhado? Sonhei. Foste tu a causadora do nosso amor se acabar. Amor só se paga com amor, amor ingrato, não se devem com desprezo se pagar. Amor só se paga com amor, amor ingrato, não se devem com desprezo se pagar. Vocês acabaram de ver, não é apenas o registro de um sonho. O garimpo de Santa Terezinha de Goiás é principalmente um espetáculo de violência, especulação e abusos. Organizar e moralizar o garimpo é um dever do poder público. Os contrabandistas estão acabando com as esmeraldas do Brasil. A Ilha Grande, no litoral do estado do Rio de Janeiro, com suas belas praias e densas matas, pode acabar sendo uma grande atração turística. Mas, na verdade, ela é hoje apenas uma temível ilha-presídio. Nossos repórteres Pedro Rogério e Haroldo Machado desembarcaram lá e levantaram o eterno conflito das prisões, entre a obsessão de fuga dos presos e a ronda das metralhadoras, que atiram sempre para matar. Senta aí. São 30 condenados pela justiça. Eles acabam de chegar ao cais de Mangaratiba, a 100 quilômetros do Rio, e vão ser encaminhados à Ilha Grande. Nós vamos fazer esta viagem com eles. Para começo de conversa, preso que vai para a ilha é porque é considerado perigoso mesmo. É o chamado pessoal da pesada. Tentou fugir de outro presídio, matou para roubar, matou sem roubar, está condenado a 50, 100, 200 anos. A travessia do continente para a ilha é feita numa lancha do presídio, uma lancha especial. Mas ela hoje está no conserto e os presos vão mesmo numa lancha comercial de passageiros. Veja você que ninguém está algemado. Mas também ninguém é bobo de tentar uma fuga agora. Atirar-se ao mar, por exemplo. O pessoal da PM está vigilante e bem armado. A travessia dura mais ou menos 1h30. A paisagem é sempre muito bonita, até o cais da Vila do Abraão, a mais importante vila da ilha. O desembarque de novos presos atrai sempre a curiosidade dos moradores tradicionais da ilha. Turistas também estão ali no meio. A praia é bem guarnecida, vejam lá um soldado com cão pastor e ali à direita um jipe armado. Eles desembarcam um a um, para evitar tumulto e uma possível fuga. Agora sim, dentro do caminhão, eles são algemados. Outro dia, um pulou do caminhão, mesmo com as algemas. Isso não vai acontecer mais. De agora em diante,
O comboio segue sempre com escolta. O jipe, que estava lá na praia, e cavalarianos da PM. Essa estrada tem apenas 9 quilômetros, mas a viagem dura 1 hora. A estrada é ruim, sobe e desce as montanhas recobertas de floresta. Vejam só que vista linda nessa chegada ao presídio. Nós estamos agora de frente ao portão da penitenciária. Por trás destes muros começa então a obsessão da fuga. Uma obsessão que pode levar o preso a planejar fugas cinematográficas. Aconteceu assim, com o famoso bandido e ex-policial Mariel Mariscot e muitos outros que o imitaram. Mas que paisagem para construir um presídio, hein? Ele foi construído durante a ditadura do Getúlio. Era só para preso político. Depois é que foi transformado em presídio comum. Fuga sempre houve, mas nos últimos anos houve demais da conta. A polícia descobriu a existência de uma organização criada no Rio, especializada em tirar presos da Ilha Grande. É a Falange Vermelha. Só no ano passado fugiram 77. Alguns, é claro, foram recapturados depois. Paulo César de Jesus Forresta. Para ser bem-sucedida, uma fuga tem de contar com apoio de fora. Por isso, nos dias de visita como hoje, o esquema de segurança dentro do presídio é reforçado. Tudo é minuciosamente revistado. Nem a comida escapa. Numa carta de amor, pode estar o plano da fuga, o lugar do encontro para o resgate. Mas mesmo com todo esse rigor, muita coisa escapa ao controle. Por que essa revista é tão rigorosa? Simplesmente para não chegar até o presídio, armas, tóxicos e outras coisas que são proibidas. E já houve casos de visita a trazer arma ou tóxico para o presídio? Arma e tóxicos. Durante a revista foi apreendido maconha, que uma visita trazia para o preso. Como é que a senhora apreendeu esta maconha? Então, eu mandei que ela tirasse o sapato para que eu pudesse ver o sapato e suspendi a palmilha e está lá, 3 balinhas de maconha. Se lá dentro a segurança é grande, aqui fora nem se fala. Olhem lá, guardas por todos os lados do muro, com cães, a cavalos e motorizados. Esse jipe aqui funciona às 24 horas em volta à penitenciária? Funciona às 24 horas, perfeitamente, às 24 horas. Você tem aqui uma metralhadora, ele tem aqui uma metralhadora .30, não é isso? Ponto .30. Você tem ordem para atirar se o preso fugir? Perfeitamente. Você já atirou alguma vez? Já, senhor. Matou o preso? Não, senhor. Não. Atira para matar ou para o preso ficar com medo? Não, atira para matar. Aqui atrás desse muro fica o pátio onde os presos tomam banho de sol e jogam futebol. Esse trecho do presídio era o trecho mais vulnerável às fugas. Então, o que fez a direção do presídio? Colocou essas estacas aqui. São estacas largamente utilizadas na guerra do Vietnã pelos guerrilheiros vietcongues. O preso pode ser empalado aqui nessas estacas. Agora, vejam bem a ginástica que o preso fará se quiser fugir. Se ele conseguir passar pelas estacas, ele tem aquele ninho de metralhadora, com a metralhadora .30. Se ele conseguir passar pelo ninho da metralhadora, ele segue em direção a esta montanha logo aqui na nossa frente e começa o sonho da sua fuga através da floresta. A gente está aqui numa das rotas de fugas, a trilha da Sardinha, que vai dar no Saco da Sardinha. É uma das trilhas utilizadas pelos fugitivos. É uma subida enorme e o sol aqui castiga bem. Nós estamos aqui com o Nicásio, o soldado Cantuária, o Cantuária e o tenente Ilse. Soldado Couto. Tem o soldado Couto está aqui atrás da gente. Tem um preso, o Severino, que fugiu há 21 dias. E todos os dias tem saído volantes para procurar o Severino. Essa daqui é uma dessas volantes. Nós vamos saber agora como é que o pessoal da PM, o volante da PM, age para encontrar a pista do preso aqui dentro dessa mata aqui. Como é que vocês fazem? Nós procuramos aqui se achamos alguma pegada, alguma entrada no mato, algum galho
de árvores aí quebradas aí para ver se localiza o Severino. Vocês rastejam também, procurando? Nós rastejamos para encontrar algum rastro. Quais são as pistas que o fugitivo deixa no meio do mato? Você podia mostrar pra gente as pistas? A pista é um galho um galho quebrado, é um rastro na lama, deixado na lama, o mato virado. O Severino fugiu já tem 21 dias. Você acredita, o Cantuária, que ele ainda esteja aí nessas matas? Eu acredito que ele ainda esteja, né? Por quê? Porque ele é um dos tipos de fugitivo que ele é acostumado já a passar esse tempo no mato. Eis aí um antigo fujão, Edgar Firmino Nixé. Ele passou 31 anos preso na ilha. Agora está libertado e conta as suas façanhas ao repórter Haroldo Machado. Quantas fugas o senhor teve aqui da Ilha Grande? Tive 4 fugas, mais 3 fugi mesmo. E uma fui pego. Como o senhor conseguiu atravessar para o continente aqui da ilha? Pegando canoa e fiz uma jangada. 2 eu peguei uma canoa. E uma eu fiz uma jangada, entendeu? Lá. Jangada de quê? De bambu. De bambu. E na Praia do Lobo. E remou até o continente? Remei até o continente, entendeu? A gente vai conhecer agora a Ilha do Alto. E nós vamos em companhia do repórter Haroldo Machado, que é o repórter que mais conhece Ilha Grande. O Haroldo Machado conseguiu levantar todas as rotas de fuga. Olha aí o saco da sardinha, Rogério. É o local onde eles atracam as lanchas para resgatar presos. Os comparsas vêm e encostam a lancha, geralmente numa pequena enseada. Aqui é o Caixadaço. Você vê, observa que tem uma enseada ali, onde facilmente eles ancoram a lancha, o preso já está no mato, pula, embarca na lancha e facilmente ele chega ao continente. Essas lanchas certamente são roubadas? Às vezes até alugadas. Aqui já é a Ilha dos Macacos. É o ponto mais próximo do continente. Um preso mais ousado pode inclusive atravessar isso a nado, mas não é fácil. Eles enfrentam durante a caminhada do presídio a esses pontos de fuga de resgate, que são cerca de 15 minutos, eles enfrentam ali cobras, mosquitos, abismos, porque geralmente eles fazem essas fugas durante a noite. Agora, as lanchas, eles conseguem muitas vezes até furtar uma lancha numa praia dessa. Quer dizer, precisa ser muito ousado para fazer essa fuga, né, Haroldo? Razão tem mesmo, é o fujão Nixé. Não é fácil fugir. Fugir daqui não é fácil, porque uma mata dessa, que vocês estão vendo aí, esta imensidão d'água, não é fácil. Então, a pessoa tem o quê? Que aventurar. A fuga é um jogo, ganhar ou perder. Sempre haverá em cada preso a esperança de uma fuga bem-sucedida. Mas é necessário que essa obsessão seja sempre duramente impedida para que não se transforme num pesadelo para todos nós. El Salvador vive há 2 anos uma guerra civil não declarada. O povo sofre as terríveis consequências da violência sem limites. O repórter Hélio Costa esteve em El Salvador há poucos dias de eleições legislativas que podem até aguçar a crise. Lá ele viu as viúvas e os órfãos que choram sua desgraça. Esta é a cena mais comum atualmente em El Salvador. O choro, a dor dos que perdem todos os dias um parente ou um amigo. Esta é a causa do desespero dos salvadorenhos. Uma guerra civil que fica cada vez mais brutal e que não poupa ninguém. Homens, mulheres e crianças. E a guerra é a luta pelo poder. Num país do tamanho do estado de Sergipe, com uma população de 5 milhões de habitantes, dos quais 90% são pobres. O estopim do conflito em El Salvador foi uma situação social e econômica implantada há 100 anos e que permanece.
14 famílias ricas, conhecidas como oligarquia, são donas das principais fontes de renda e emprego, as lavouras do café e do algodão, e controlam 75% de todas as terras aráveis do país. O desemprego é de 50% e o trabalhador, quase sempre analfabeto, ganha cerca de 2.000 cruzeiros por mês, o que não dá nem mesmo para comer. Em 1930, Farabundo Marti liderou uma revolta dos camponeses contra a oligarquia. 30.000 camponeses foram mortos pelas forças do governo. A oposição em El Salvador, que ainda não era nem de esquerda, nem de guerrilha, nasceu com este massacre. Durante 50 anos, os camponeses aceitaram a ditadura da direita repressiva, comandada pela ala direitista do exército, com o apoio dos ricos. Em 1979, 2 jovens coronéis, Adolfo Marrano e Jaime Gutiérrez, derrubaram o general Carlos Humberto Romero e assumiram o governo com uma junta que incluía 3 civis. Os 5 grupos de esquerda de El Salvador tinham se unido para formar a Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, e os coronéis do golpe sabiam que alguma coisa tinha de mudar para se evitar uma guerra civil. Fracassados os primeiros esforços da junta civil-militar, José Napoleão Duarte, um líder de centro-esquerda que vencera as eleições presidenciais de 1972, mas foi expulso do país pelo exército, foi chamado pelo próprio exército para assumir a presidência da junta, que tinha o apoio político e financeiro dos Estados Unidos. Realmente, povo unido jamais será vencido. Mas o que aconteceu em El Salvador foi a desunião de ideologias, de partidos, de interesses. As reformas prometidas pela junta ficaram apenas no começo e a violência aumentou. O assassinato do arcebispo de San Salvador, Arnulfo Romero, baleado quando rezava a missa, gerou mais violência. Cerca de 30 pessoas morreram durante seu enterro. Em dezembro de 1980, 3 freiras e uma religiosa americanas foram estupradas e mortas por soldados do exército, e a ajuda americana foi suspensa temporariamente. O ambiente era de guerra civil limitada. Os guerrilheiros com 6.000 homens mal armados, que dependem do contrabando de armamentos de Cuba e da Nicarágua. E o exército com 20.000 homens mal treinados e sem disciplina, comandados pelo general Guillermo Garcia, ministro da Defesa do deposto ditador Romero, dos coronéis que deram o golpe e da junta presidida por Duarte. Esta é uma das estradas principais de acesso a San Salvador, a capital de El Salvador. O exército sabe que um dos pontos principais de ataque dos guerrilheiros são as pontes nas rodovias principais. E por isto, a proteção é intensa 24 horas por dia. ¡Ay, todos! Todos peguen las manos hacia ahí, al barandal, ve. Al vehículo. Péguese ahí, ve. Allá, ve. Señor, allá, por favor, ve. Ahí, ve. E quem tem de ir de um lado a outro, nos pequenos lotações, tem de se sujeitar às constantes vistorias do exército, que procura insistentemente por armas, munições e guerrilheiros. Nem as mulheres, nem as crianças escapam da busca. E os homens são colocados de mãos para o alto como bandidos. O resultado é a indignação e o medo. E a guerra está perto de todos. A apenas 25 quilômetros da capital, San Salvador, ou nas províncias que nunca ficam a mais de 4 horas de carro, porque em El Salvador tudo é pequeno. Nós chegamos ao teatro de guerra num pequeno avião, pois quem passa pelas estradas que levam ao Sulutã, por exemplo, está num fogo cruzado entre o exército e os guerrilheiros. Nas vilas existe uma certa segurança. Quando os guerrilheiros ou soldados do exército chegam lá, todos se escondem. As crianças nas escolas sabem que têm de se jogar no chão se ouvirem tiros. Há uma luta também pelos corações e mentes dos salvadorenhos.
E o povo parece não ter nenhum compromisso com o governo, que está muito distante na capital e já mudou tanto. Deus sabe o que faz, dizem muitos, como esta mulher que tem de cuidar de 12 filhos. Enquanto a gente puder comer, mesmo que seja só manga ou só banana, continuamos com fé. O barbeiro fala da guerra como fala do tempo. Eu rezo, mas não posso fazer nada. Na capital, San Salvador, a junta civil-militar presidida por José Napoleão Duarte e apoiada intransigentemente pelo governo americano, deposita todas as suas esperanças nas eleições do dia 28, quando será formada uma Assembleia Constituinte que fará a reforma constitucional e todas as reformas sociais necessárias. Napoleão Duarte vê as eleições de uma maneira diferente. Senhor presidente, que esperanças o senhor tem de ganhar as eleições? Eu creio que o mais importante que por primeira vez na história deste país... Eu acho que o mais importante é que pela primeira vez na história deste país serão realizadas eleições livres. E isto vai determinar o roteiro democrático do país. Obviamente, um dos partidos terá maioria. E pelas pesquisas que estão sendo feitas, temos boa possibilidade de ganhar as eleições. E eu espero que isto aconteça realmente. Mas os guerrilheiros que não participam das eleições têm outra opinião, como diz Rubem Samora. Essas eleições não vão mudar nada em El Salvador, porque o problema fundamental aqui não é uma eleição. O problema fundamental é a guerra que existe. E pelo que sei, não existe nenhum caso na história do mundo em que uma guerra foi terminada com uma eleição. E em El Salvador, eleição significa mais guerra e mais violência. Rafael Rodrigues foi o primeiro político a anunciar sua candidatura à Assembleia Constituinte, dizendo que via possibilidade de diálogo com os guerrilheiros. No dia seguinte, Rodrigues estava morto com uma bala no coração. A esquerda e os guerrilheiros não participam das eleições. Assim, todos os outros 8 partidos são de direita. Os cristãos democratas de Napoleão Duarte são de centro-direita. Os demais são de extrema-direita. Roberto de Busson, ex-major-chefe do Serviço de Informações, é o candidato da Arena, Aliança Republicana Nacional de extrema-direita. Os comunistas não creem no sistema de eleições. De Busson, que segundo o ex-embaixador americano em El Salvador, Robert White, é um assassino visceral, diz que acaba com a guerra civil em 1 mês, usando a famosa bomba napalm, a arma mais destruidora usada na guerra do Vietnã. Para De Busson, a junta civil-militar é comunista, e ele usa uma melancia para descrever Duarte. Verde por fora, mas vermelho por dentro. O Partido de Reconciliação Nacional representa a oligarquia. As últimas pesquisas indicam que Duarte e os cristãos democratas podem ter 40% dos votos. Os direitistas da Reconciliação Nacional, 30%. E a Arena, extrema-direita, 20%. O problema dos cristãos democratas e dos direitistas é que eles estão identificados com o exército, que é acusado de matar indiscriminadamente quando entra nos povoados à procura de guerrilheiros. Para ser claro e objetivo, o povo teme o exército. O exército, senhor presidente, é acusado de atrocidades. O que o senhor, como presidente, pode dizer a respeito destes rumores? Eu creio que a verdade nunca la he negado. Bom, eu acho que a verdade nunca deve ser negada. Existiu e ainda existe abuso da autoridade. E foram feitas várias coisas que levaram a este tipo de acusação. Estamos fazendo um esforço para controlar estes exageros. E depois de 2 anos, posso dizer que os casos agora são raros. Quando assumimos o poder, os problemas eram maiores, mas foram reduzidos. Mas sempre haverá abuso, como em todo mundo há. Mas aqui em El Salvador, o abuso é contra a dignidade humana. As funerárias estão cheias de corpos que sempre mostram sinais de tortura. Os mortos encontrados nas estradas têm as cabeças, os braços e as pernas decepados, a marca do esquadrão da morte do exército. O lavrador, pai de família, sai para trabalhar e não volta nunca, se for apanhado por uma patrulha. Na semana passada, o exército entrou numa vila e matou friamente 40 moradores, à procura de um único guerrilheiro. Violência e mais violência. Nos últimos 2 anos, 30.000 pessoas foram mortas pelos extremistas de direita e de esquerda em El Salvador. O que está acontecendo em El Salvador, disse o presidente Reagan na Organização dos Estados Americanos,
é que guerrilheiros armados e apoiados por Cuba estão tentando impor ao povo salvadorenho uma ditadura marxista-leninista como parte de um plano imperialista ainda maior. E se não agirmos pronta e decisivamente na defesa da liberdade, novas Cubas surgirão das ruínas desses conflitos. Nós vamos ver mais regimes totalitários militarmente ligados à União Soviética. O que o presidente Reagan disse está representado nos 130 milhões de dólares pedidos para El Salvador ao Congresso em Washington e na presença de assessores americanos lá. O governo Reagan vê El Salvador como uma ameaça de expansão do comunismo por toda a América Central. O povo americano vê El Salvador como o começo de um novo Vietnã. Resta saber o que quer realmente o povo de El Salvador. O drama pungente vivido pelo povo de El Salvador pode ganhar novas cores daqui a 17 dias, quando se realizarão as eleições. Se o Partido Democrata Cristão, do atual presidente da Junta de Governo, obtiver maioria nas urnas, não é impossível que se estabeleça algum acordo com a oposição armada e a violência ceda lugar ao diálogo. Caso contrário, se ganharem os extremistas de direita, tudo indica que não haverá paz em El Salvador durante muito tempo. Boa noite.